Fala galera! Hoje eu trouxe para o nosso Guia Kiral para DCC 16 o conceito que eu vim refletindo durante muito tempo de que o DCC e a OSR como um todo não é nostalgia. E eu debati isso com alguns amigos, refleti, vi algumas discussões na internet, resolvi trazer esse conceito pra gente. E aí eu resolvi apresentar por que no meu ponto de vista o DCC não é nostalgia. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é vamos conceituar nostalgia. O que é nostalgia, né? E aí buscando o dicionário Aurélio e outras fontes de informação que você pode pesquisar, que vai nos trazer esse conceito, né? A gente vai ver, olha só, ele tem origem grega. E tem até, eu achei legal isso aí, dá pra usar até umas cartas, uns puzzles nas aventuras, a linguagem, mas olha só, ele vem de nostos, que é o reencontro, e algos, que é uma dor ou sofrimento. Olha a origem da palavra. E de uma forma geral, nos dicionários, nos conceitos que você buscar aí, você vai ver que nostalgia é uma sensação de uma saudade idealizada. Muitas vezes ela é irreal, por momentos, né, lembranças que a gente tem no passado de uma forma idealizada. E geralmente é associado a um desejo sentimental impulsionado por lembranças dos momentos felizes ou antigas relações sociais. De uma forma geral, existem outros conceitos atrelados, mas de uma forma geral, a nostalgia traz esse tipo de base, né? E não é isso. O old school, o estilo old school de jogar ou a OSR, ela não se trata disso. Então, a OSR não é nostalgia. A OSR, o DCC, os jogos com essa proposta, elas trazem um estilo de jogo. É um estilo de jogo que existia, que fez parte do começo do RPG e que num dado momento houve uma mudança de linha, uma mudança de estilo, vários outros sistemas começaram a sair e esse estilo, esse playstyle, ele começou a desaparecer num dado momento, existiu uma lacuna ali e nada preenchia essa proposta de jogo. E aí, como nada preenchia essa proposta de jogo, nasceu o conceito de OSR, Old School Renaissance, que é resgatar esse estilo de jogo e não simplesmente por questão nostálgica, né? Então, se você me fala assim, tudo bem. Então, quais são as propostas? Uma das principais propostas é o Ruling, Not Rules, ou seja, é você trazer regras que para o DM, para o grupo de jogo de uma forma geral, elas são muito mais como uma peça, como um toolbox, né? Como um Lego que você monta por demanda e arbitra de forma fácil. Então precisam ser regras fáceis, aplicáveis para você improvisar fácil em cima dessa caixa de ferramenta que te dá uma diretriz de como arbitrar. E isso é uma pegada forte na OSR. O Play Skill, que eu já falei aqui, vou até deixar aqui no link, né, um pouco sobre isso, essa proposta de valorizar a narrativa do jogador, valorizar a criatividade, valorizar a boa ideia, muito mais do que a mecânica. Então, de uma forma geral, a gente desafia mais o jogador do que a ficha. Não significa que você não vai acionar mecânicas na ficha, mas em muitos casos a valorização da criatividade ela é impulsionada, ela é orientada nesse tipo de jogo. A gente tem um jogo com pegada bem aventuresca, né, que é o Hero Not Super Hero, que eu, na minha forma de ver, é uma proposta de jogo mais low magic, com pegada mais pé no chão, as propostas mais aventurescas, e um jogo com alta letalidade. Por isso, eu reinterpretei aqui o Quick Primer, né, que traz exatamente esses tópicos, que é uma diretriz para você ter esse tipo de estilo de jogo. E a letalidade, ela tá atrelada, eu até vou deixar aqui também um link que eu falei um pouquinho sobre isso, que no Quick Primer, que é um manual, né, que orienta esse estilo de jogo, ele traz a ideia no tópico 4 de você esquecer o equilíbrio de combate. Então, ao invés de você ficar calculando aquele challenge rate, aquele sistema de equilíbrio, você tem que deixar isso fluir de forma mais natural. Os desafios nem sempre são equilibrados e isso diretamente impacta na proporção de letalidade do jogo, além de outras ferramentas, né? Mas eu trouxe aqui algumas dessas propostas. Tem até o abraço e aleatoriedade, né? Então, dado de vida sorteado, tributo sorteado. Então, eu trouxe algumas propostas aqui, tem outras. E essas propostas estão atreladas a esse estilo de jogo.
E esse estilo de jogo está dentro do conceito de OSR. Então é em cima disso que eu penso. Então quando você vai jogar um jogo old school ou um jogo OSR, né, reinterpretado em cima dessa proposta, não é simplesmente nostalgia. E aí para ilustrar isso eu vou trazer aqui um exemplo claro e clássico para mim sobre isso, que é a proposta no DCC sobre os dados estranhos. A gente tem no DCC o uso desses dados estranhos, que eu até trouxe aqui a mecânica central do DCC, né, um vídeo sobre isso, e eu vou deixar ele aqui também na descrição, aqui no final, para quem não viu, para a gente debater, tá? Eu quero também que isso gere discussão, mas eu vou deixar esse vídeo porque, na minha forma de ver, parte da proposta de usar esses dados estranhos, ela tem uma pegada um pouco nostálgica. Sim, isso ativou em mim um trigger. Porque me lembrou, né, lá no começo dos anos 90, quando eu vi pela primeira vez o estilo de jogo de RPG que usava esses dados poliédricos estranhos, D4, D6, D8, D12, dados que não fazem parte dos dados de jogo comum para a época, que eram D6. E parte da estratégia é ativar esse trigger, sim, dessa sensação de você ver ali um D30, um D24, um D16 dentro das mecânicas do jogo e tentar acionar essa sensação nossa. Sim, tem isso. E para o novo jogador, ativar também aquele trigger de uma sensação estranha, né? De uma sensação diferente, estranha no bom sentido, de curiosidade, o que é isso? Então sim, isso é parte da estratégia. Mas a mecânica central do jogo, ela também está, então, além do sistema de nostalgia para quem teve essa sensação, ou de interesse para o jogador novo, ele também tem um reforço do Ruling Not Rules. Porque quando eu falo aqui na mecânica central do DCC, né, que ela flutua em cima de, se você tem um conflito, um desafio, e o personagem é treinado, ele vai tentar, né, se for necessário ativar a mecânica, ele vai jogar um D20 para calcular se ele supera ou não, ou quão ele supera esse desafio. E se ele não for treinado, ele vai rolar um D10. Mas isso você pode flutuar em cima da cadeia, em cima de alguns modificadores de efeitos de vantagem. Então, como eu fiz exatamente na sessão 0, né? Na sessão 0, na aventura funil, onde o grupo buscava um lugar para acampar, um lugar de comida, na verdade, eles buscavam comida, e eram 2, 3, eu acho, personagens buscando junto, embora eles não fossem treinados. A gente acionou com um D16 para ver quanto eles conseguiam pegar, que eram 3 personagens se ajudando. Então você flutuar em cima dessa cadeia facilita muito para o jogador que está nessa função de juiz ou de DM fazer o Ruling Not Rules, ele arbitrar em cima disso de forma fácil. Então é uma mecânica que ajuda, auxilia o DM a fazer esse ruling. Então tá dentro dessa proposta de jogo, além de ativar também um pouquinho daquela sensação para quem começou a jogar lá nos anos 80, 90. Então é isso. É sobre isso que eu quis falar, eu trouxe aqui só um exemplo, né? Mas é sobre isso que eu quis falar, que o DCC e os jogos old school em geral, os jogos OSR em geral, eles não têm simplesmente uma proposta nostálgica para ativar esse sentimento antigo e idealizado da época do RPG. Não. Ele é um estilo de jogo sustentado em cima dessas propostas que ocupou um espaço que não era ocupado por outros sistemas. Quando começou a se pulverizar um monte de sistemas, o D&D seguiu um caminho, né? De mais aventuras épicas, heróicas, e outros sistemas fizeram outras propostas de jogo, e esse espaço ficou uma lacuna sem ser ocupado. E aí alguns jogos começaram a nascer com essa proposta, resgatando essa proposta e reinterpretando muitas vezes essa proposta, né? Então é isso. Foi sobre isso que eu quis trazer aqui. É claro que aqui agora está aberto um novo ponto para debate, né? Podem comentar aqui no vídeo, podem me adicionar nas redes sociais para a gente continuar falando sobre isso, que eu adoro bater papo sobre isso. Eu resolvi trazer isso aqui para a gente trocar o nosso XP sobre esse assunto. Um abraço e até o próximo vídeo.